Aqui. Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos encerrar a parte que nós consideramos a parte 1 foi o Homem Sapiens Conquista o Mundo, a parte 2 ele dá significado ao mundo, e nós vamos terminar essa segunda parte. Não, tá bom. Segunda parte, a gente vai terminar porque nós fizemos uma revolução humanista, porque tinha muitas páginas. Nós fizemos 2 partes. Então, nós vamos terminar a revolução humanista, que seria a última parte, realmente, do Homem Sapiens dar significado ao mundo. Na próxima vez, nós vamos entrar no Homo Sapiens, que aí o Homo Sapiens perde o controle do mundo. Aí, o Homo Sapiens perdendo o controle do mundo, a tendência é ele desaparecer e dar ensejo à formação do Homo Deus. Entendeu? Então, seria isso a ideia, essa terceira parte, o Homo Sapiens perde o controle. Ele tem 3 grandes capítulos, acho que vai gerar 5 aulas, né? Que é o grande desacoplamento, o oceano da consciência e as religiões dos dados. E aí a gente fecha realmente, depois dessa parte, a gente fecha fazendo alguns comentários na ligação de trecho que foi dado com os ensinamentos do Mestre Sama, tá certo? Bom, então hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da Revolução Humanista, falando exatamente sobre as guerras humanistas da religião, eletricidade, genética e islamismo radical. Tá? Bom, então vamos nós. A gente começa exatamente falando sobre as guerras humanistas da religião. Inicialmente, as diferenças entre o humanismo liberal, o humanismo socialista, lembra? Nós falamos sobre isso, o humanismo evolutivo. Esse evolutivo dá até ênfase a nazismo, não sei o que tal. Então, hoje, nós ainda temos isso, o humanismo liberal, que é lá no capitalismo, e o humanismo socialista, né? Ensejo aí até o comunismo e tal. Comparadas com a enorme brecha que separa todas as seitas humanistas do cristianismo, separando isso, separando do islamismo e separando do hinduísmo, as discussões entre as diferentes versões do humanismo eram superficiais. Enquanto todos nós concordarmos que Deus está morto e que somente a experiência humana dá significado ao universo, importa realmente se achamos que todas as experiências humanas sejam iguais, ou que algumas são superiores às outras. Entendeu? Deus está morto, então fica valendo as experiências humanas, mas elas são iguais ou uma tem uma superior às outras? Mas à medida que o humanismo conquistava o mundo, essas cismas internas se ampliavam e mais tarde explodiram nas mais mortíferas guerras de religião da história. Vamos falar primeiro sobre o humanismo liberal. Na primeira década do século XX, a ortodoxia liberal ainda confiava na própria força. Os liberais estavam convencidos de que se apenas dessemos aos indivíduos o máximo de liberdade para se expressarem e para seguirem os ditames de seus corações, o mundo iria usufruir de uma paz e de uma prosperidade sem precedente. Poderia levar tempo desfazer-se dos grilhões das hierarquias tradicionais, das religiões obscurantistas e de impérios brutais, mas
Cada década traria novas liberdades e conquistas e acabaríamos por criar o paraíso sobre a Terra. Nos dias dourados de junho de 1914, os liberais achavam que a história estava do seu lado. Até hoje, essa porcaria agora ainda está vindo para o Brasil. Até hoje. A gente não vai passar um período aí dentro desse liberalismo, vocês vão ver. Aquele socialismo, aquela porcariada da Dilma e Lula, que é outra porcaria, quer dizer, são duas porcarias, cara. O nego não atina. Você pode pegar o que é um pouquinho bom do um pouquinho que é bom do outro. Claramente, a liberdade é boa, mas não achar que a liberdade vai chegar a resolver os problemas. Você dá liberdade para as pessoas. Você tem liberdade, você pode vender sua força de trabalho para qualquer um. Você agora é livre. Se antigamente, na idade feudal, você não era livre, você pertencia ao campo, ao homem do campo, ao senhor do campo. Né? Hoje você pode vender sua força de trabalho. Quem é que quer comprar essa força de trabalho, cara? Para passar palhaçada. Isso foi bom numa certa época, já acabou, cara. O que eu vejo mais são as pessoas com medo, mas muito medo mesmo, com essas inovações tecnológicas, de modo que eles fiquem sem emprego. Isso é o que eu mais vejo. Está todo mundo livre. Livre para quê? No Natal de 1914, os liberais ficaram em estado de choque. E nas décadas seguintes, suas ideias foram submetidas a um ataque duplo, tanto da esquerda como da direita. Os socialistas argumentaram que o liberalismo era uma folha de figueira para ocultar um sistema cruel, explorador e fascista. Onde se alardeava se alardeava a liberdade, você podia fazer o quê? Naquela palavra chamada na liberdade, você trocava ela, sabe por quê? Por propriedade. Se defendia a propriedade, meu amigo. E aí confundia com a liberdade. A defesa dos direitos do indivíduo de fazer aquilo que o fizesse sentir-se bem corresponderia, na maioria dos casos, à salvaguarda da propriedade e dos privilégios da classe média e alta. Mesma coisa. De que lhe vale a liberdade de morar aonde quiser, quando não se pode pagar o aluguel, né? De estudar o que lhe interessa, quando não se pode pagar as mensalidades, e de viajar onde lhe aprouver, se você não pode se permitir ter um carro, por exemplo. No liberalismo, de acordo com o famoso dito, todo mundo é livre para morrer de fome. Pior ainda, ao incentivar as pessoas a se considerarem indivíduos isolados, o liberalismo as separa de outros membros de sua classe e as impede de se unir contra o sistema que os oprime. O liberalismo, portanto, perpetua a desigualdade, condenando as massas à pobreza e as elites à alienação. Enquanto o liberalismo cambaleava ante esse muro da esquerda, o humanismo evolutivo recebia da direita. Racistas e fascistas acusavam tanto o liberalismo como o socialismo de subverter a seleção natural e de causar a degeneração do gênero humano. Advertiam que se fosse dado a todos os humanos valor igual e iguais oportunidades de reprodução, a seleção natural deixaria de funcionar. Os humanos mais aptos submergeriam no oceano de mediocridade. E, em vez de evoluir para a condição de super-homem, o gênero humano se extinguiria. Traduzindo, você não vê em nenhum trecho desse a palavra solidariedade. Uma coisa são esses aproveitadores, petistas, boquinha. Isso é uma coisa. A outra não. A outra pessoa está precisando de ajuda. Né? E não pode só botar nesse regime do mais forte. Só o mais forte. Aí, claro, você vai botando cada pessoa cada vez mais com competência, não sei o que, tá, e os outros.
Tem que se ajudar essas pessoas, a menos que elas não queiram ajuda ou que queiram fazer parte de um oportunismo. E aí querem galgar postos que não lhe dão competência para isso. São os petistas, boquinha. Aí querem fazer parte lá de cima, quando não estudaram, não pensaram sobre o assunto, e aí só porque conhece fulano, ciclano, tal, conhece o Lula. É isso? Também não é isso, não. Nem uma coisa, nem outra. Nem esse socialismo hipócrita aí do petismo, nem esse liberalismo do Paulo Guedes. Não é nem uma coisa nem outra. De 1914 a 1989, uma guerra religiosa assassina foi travada furiosamente entre as três seitas humanistas. E no início o liberalismo sofreu uma derrota após a outra. Não só regimes comunistas e fascistas se apoderaram de numerosos países, como o cerne das ideias liberais foi exposto como, no melhor dos casos, ingênuo, se não extremamente perigoso. Dê liberdade aos indivíduos e o mundo vai usufruir de paz e prosperidade? Acredite se quiser, meu amigo. A Segunda Guerra Mundial, que em retrospectiva é lembrada como uma grande vitória liberal, dificilmente era vista assim na época. A guerra começou como um conflito entre uma aliança liberal poderosa e uma isolada Alemanha nazista. Até junho de 1940, mesmo a Itália fascista preferiu fazer o jogo de espera. Ela não entrou logo na guerra, não, meu amigo. A Aliança Liberal contava com uma superioridade numérica e econômica avassaladora. Enquanto o PIB da Alemanha em 1940 era de 387 milhões de dólares, os oponentes europeus alemães totalizavam 631 milhões de dólares. E só, sem incluir o PIB dos domínios britânicos, no além do mar, e dos impérios britânico, francês, holandês, belga, sem incluir isso aí. Você viu? A Alemanha estava guerreando contra esses outros todos os países europeus aí, e o PIB da Alemanha não levava uma surra dos outros, se reunindo tudo isso. Ainda assim, na primavera de 1940, a Alemanha precisou apenas de 3 meses para desferir na Aliança Liberal um golpe decisivo, ocupando a França, os Países Baixos, a Noruega e a Dinamarca. O Reino Unido foi poupado de igual destino simplesmente porque tinha um canal da Mancha. Simplesmente. Os alemães só foram vencidos quando os países liberais se uniram à União Soviética, que suportou o ônus do conflito e pagou um preço muito mais alto. Foram 25 milhões de cidadãos soviéticos que morreram na guerra. Para você ter uma ideia, comparando com a Inglaterra, os ingleses, os britânicos, foram 1 milhão de britânicos. 500 mil só de americanos. Muito do crédito pela derrota do nazismo cabe a quem? Ao comunismo. E, pelo menos no curto prazo, o comunismo foi também o grande beneficiário da guerra. Você pegou aquele monte de país para cima dele. O restante não fez dessa maneira. Eles meteram a bronca mesmo, pegaram. É claro que o Japão, por exemplo, foi, vamos dizer assim, os Estados Unidos nem se sentiram um pouco culpados, botaram lá o tentáculo dele lá no Japão e tal. Mas o comunismo não tinha brigado com nenhum desses. Pegou esses aí que estavam aí, que tinha sido até uns invadidos pela Alemanha, e foi em frente. A União Soviética entrou na guerra como um isolado pária comunista. Dela emergiu como uma de 2 superpotências globais e líder de um bloco internacional em expansão. Em 1949, a Europa Oriental tornou-se um satélite soviético. O Partido Comunista Chinês venceu a Guerra Civil Chinesa e os Estados Unidos foram tomados numa histeria anticomunista. Movimentos revolucionários e anticoloniais em todo o mundo olhavam sonhadoramente para Moscou e Beijing, enquanto o liberalismo era identificado com impérios racistas europeus. À medida que esses impérios ruíam, eram comumente substituídos por ditaduras militares
ou regimes socialistas, e não por democracias liberais. Em 1956, o premier soviético Nikita Khrushchev declarou confiantemente ao Ocidente liberal: goste disso ou não, a história está do nosso lado, nós vamos enterrar vocês. Khrushchev acreditava sinceramente nisso, assim como um número crescente de líderes do terceiro mundo e intelectuais do primeiro mundo. Nas décadas de 1960 e 1970, a palavra liberal suscitava em muitas universidades ocidentais a ideia de abuso. A América do Norte e a Europa Ocidental passavam por uma insatisfação social crescente, enquanto movimentos de esquerda radicais se empenhavam em solapar a ordem liberal. Estudantes em Cambridge, na Sorbonne, na Freie Universidade de Berlim, na República Popular de Berkeley, folheavam o livrinho vermelho de Mao e penduravam o retrato heróico de Che Guevara acima de suas camas. Em 1968, a onda estourou com a erupção de protestos e tumultos em todo o mundo ocidental. Forças de segurança mexicana mataram dezenas de estudantes no famoso massacre de Tlatelolco. Estudantes em Roma lutaram com a polícia italiana na assim chamada Batalha de Vale Giulia. E o assassinato de Martin Luther King foi estupim para dias de tumultos e protestos em mais de 100 cidades americanas. Em maio, estudantes ocuparam as ruas de Paris. O presidente de Gaulle fugiu para uma base militar francesa na Alemanha. E cidadãos franceses bem-nascidos tremiam em suas camas, sonhando com guilhotinas. Em 1970, o mundo tinha 130 países independentes, mas apenas 30 dos 130 eram democracias liberais. A maioria delas encravada no canto noroeste da Europa. A Índia, depois de ter conseguido sua independência, era o único país importante do terceiro mundo comprometido com o caminho liberal, mas também se distanciara do bloco ocidental e pendia em direção aos soviéticos. Em 1975, o campo liberal sofreu sua mais humilhante derrota. A Guerra do Vietnã terminou com o Davi norte-americano se sobrepondo ao Golias americano. Em rápida sucessão, o comunismo apoderou-se do Vietnã do Sul, do Laos e do Camboja. Em 17 de abril de 1975, a capital do Camboja caiu ante o Khmer Vermelho. 2 semanas depois, pessoas do mundo todo assistiram um helicóptero evacuar os últimos Yankees do telhado da embaixada americana em Saigon. Muitos começaram a achar que o Império Americano estava em queda. Antes que alguém chegasse a mencionar a teoria do dominó, em 25 de junho, Indira Gandhi proclamou o estado de emergência na Índia. Parecia que a maior democracia do mundo estava a caminho de se tornar mais uma ditadura socialista. A democracia liberal cada vez mais parecia com um clube exclusivo para imperialistas brancos em processo de envelhecimento que tinha pouco a oferecer ao resto do mundo ou mesmo à sua própria juventude. Washington apresentava como líder do mundo livre, porém a maioria de seus aliados eram ou reis autoritários, como o rei Khalid, da Arábia Saudita, o rei Hassan, do Marrocos e o Shah persa. Ou ditadores militares, como os coronéis gregos, o general Pinochet no Chile, o general Franco na Espanha, o general Park na Coreia do Sul, o general Geisel no Brasil e o generalíssimo Chiang Kai-shek em Taiwan. Apesar do apoio de todos os coronéis e generais, o Pacto de Varsóvia tinha militarmente imensa superioridade numérica em relação à organização do Tratado de Atlântico Norte, que é a OTAN. Para alcançar paridade em armamentos convencionais, os países ocidentais provavelmente teriam de descartar a democracia liberal e o livre mercado e se tornar estados totalitários, permanentemente em pé de guerra. Está continuando aí? Tá. Deu uma pausa aqui. Mas... Não. Democracia liberal só seria salva por meio de armas nucleares. A OTAN adotou a doutrina da destruição mútua, assegurada, segundo a qual ataques soviéticos, mesmo se convencionais, seriam respondidos com um golpe totalmente nuclear. Se vocês nos atacarem, ameaçar os liberais, nós vamos assegurar que ninguém saia vivo disso.
Por trás desse escudo monstruoso, a democracia liberal e o livre mercado conseguiram manter seus últimos bastiões, e os ocidentais podiam curtir sexo, droga e rock and roll. Bem como máquinas de lavar, geladeiras e televisões. Sem as bombas não teria havido Woodstock, nem Beatles, nem supermercados superlotados, mas em meados da década de 1970, parecia que, não obstante as armas nucleares, o futuro pertencia ao socialismo. E então, tudo mudou. A democracia liberal saiu rastejando da lixeira da história. Limpou-se bem e conquistou o mundo. O supermercado demonstrou ser mais forte que o Gulag soviético. A Blitzkrieg começou na Europa Meridional, onde os regimes autoritários na Grécia, na Espanha e Portugal desabaram, abrindo caminho para governos democráticos. Em 1977, Indira Gandhi deu fim à emergência e restabeleceu a democracia na Índia. Durante a década de 1980, os ditadores militares no leste da Ásia e na América Latina foram substituídos por governos democráticos, como na Argentina, no Brasil, em Taiwan e na Coreia do Sul. Em fins da década de 1980 e no início da de 1990, a onda liberal assumiu proporções de um verdadeiro tsunami, varrendo o poderoso Império Soviético e gerando expectativa de um fim próximo da história. Depois de décadas de derrotas e percalços, o liberalismo obteve uma vitória decisiva na Guerra Fria, saindo triunfante das guerras humanistas de religião, ainda que um pouco desgastado pelo uso. Quando o Império Soviético implodiu, as democracias liberais substituíram regimes comunistas, não só na Europa Oriental, como também em muitas das antigas repúblicas soviéticas, como os estados bálticos, a Ucrânia, a Geórgia e a Armênia. Até a Rússia finge ser uma democracia atualmente. A vitória na Guerra Fria deu renovado em ímpeto a disseminação do modelo liberal em outras partes do mundo, mais notadamente na América Latina, no sul da Ásia e na África. Alguns experimentos liberais terminaram em fracasso redundante, mas a quantidade de histórias de sucesso é impressionante. Por exemplo, Indonésia, Nigéria e Chile foram governados por ditadores militares durante décadas, contudo são hoje democracias em pleno funcionamento. Se um liberal caísse no sono em junho de 1914 e despertasse em junho de 2014, ele se sentiria muito bem em casa. Não passou nada por aquelas questões do comunismo. Ele era liberal naquela época e acordou liberalismo. Mais uma vez, as pessoas acreditam que se você der a indivíduos mais liberdade, o mundo vai usufruir de paz e de prosperidade. O século XX inteiro parece ter sido um grande erro. No verão de 1914, o gênero humano estava percorrendo em alta velocidade a autoestrada liberal quando pegou uma saída errada e foi num beco sem saída. Depois disso, precisou de 8 décadas e de 3 horrendas guerras globais para encontrar o caminho de volta. Claro que essas décadas não foram de perda total, pois nos deram os antibióticos, energia nuclear, os computadores, assim como feminismo, pós-colonialismo e o sexo liberado. Em acréscimo, o próprio liberalismo aprendeu com a experiência e é menos convencido de si do que era um século atrás. Adotou várias ideias e instituições de seus rivais socialistas e fascistas, particularmente o comprometimento de prover o público geral com educação, saúde e serviços sociais. Mas o cerne do pacote liberal, surpreendentemente, mudou muito, muito pouco. O liberalismo continua a santificar as liberdades individuais acima de tudo e ainda acredita firmemente no eleitor e no cliente. No início do século XXI, é a única opção disponível. Hoje você poderia dizer, não, nós temos aí a China. Democracia não tem nada. A Rússia também não tem nada. A Coreia do Norte, muito menos. Então, a opção
Essa que nós estamos... Por isso que eu disse, nós vamos engolir esse liberalismo aí um monte de tempo com essa crença. O eleitor e o cliente. Olha só. O eleitor para votar, para escolher, e o cliente para dizer que tipo de coisa quer ou não quer. Ele sempre tem razão. Só falta dizer que o eleitor sempre tem razão, esse bosta desse eleitor nosso que nós temos aí. Cara, nós vamos ter que aguentar isso. Não tem outra escolha. Ninguém ainda botou para fora, tem que fazer o isonomê. Ainda não. Bom, última parte seria assim, a eletricidade genética e islamismo radical. Então vamos falar sobre isso. Em 2016, não existe uma alternativa séria ao pacote liberal do individualismo, dos direitos humanos, da democracia e do livre mercado. Todas essas coisas já encheram o nosso saco. Né? Individualismo, meu amigo. Direitos humanos, democracia, livre mercado, nossa senhora. Nós vamos ter que engolir isso aí. Está igual o Zagallo, vamos ter que engolir isso. Os protestos sociais que varreram o mundo ocidental em 2011, tais como aquele da ocupar o Wall Street, né? E o movimento espanhol, 15M, não tem absolutamente nada contra a democracia, o individualismo, os direitos humanos, nem mesmo contra os princípios básicos da economia de livre mercado. Olha só. Aconteceu isso tudo, mas é exatamente o oposto. Eles criticam os governos por não acompanhar essas ideias liberais. Exigem que o mercado seja realmente livre, em vez de controlado, manipulado por corporações e bancos, que são grandes demais para falhar. Clamam por instituições representativas verdadeiramente democráticas, que sirvam aos interesses de cidadãos comuns e não de lobistas profissionais e de poderosos grupos de interesse. Mesmo os que atacam o mercado de ações e parlamentos como os mais duras críticas, não dispõem de um modelo alternativo viável para fazer o mundo funcionar. A despeito de o passatempo favorito de acadêmicos e ativistas ocidentais consistir em achar defeitos no pacote. Amigo, esse é o nosso Brasil. Por que caiu isso? Não vi nem acontecer, nem a luz caiu. O negócio caiu. E fica por isso mesmo, né, meu amigo? Mas eu estava falando o seguinte, que a despeito de o passatempo favorito de acadêmicos e ativismos ocidentais consistir em achar defeitos no pacote liberal, até agora eles não conseguiram pensar em nada melhor. Parece que a China representa um desafio muito mais sério do que os protestos de cunho social no Ocidente. Apesar da liberalização de sua política e de sua economia, a China não é nem uma democracia, nem uma economia de livre mercado. O que não a impede de se tornar o gigante econômico do século XXI. Mas esse gigante econômico projeta uma sombra ideológica muito pequena. Ninguém parece saber no que a China acredita atualmente, inclusive os próprios chineses. Em teoria, o país ainda é comunista, mas na prática não tem nada de comunismo. Alguns pensadores e líderes chineses brincam com uma volta ao confucionismo. No entanto, isso é pouco mais do que um verniz superficial. Esse vácuo ideológico faz da China a mais promissora base experimental para as novas tecno-religiões que surgem no Vale do Silício. Essas tecno-religiões, contudo, com sua crença na imortalidade e em paraísos virtuais, levariam pelo menos uma década ou duas para se estabelecer. Daí que no presente a China não representa uma alternativa real ao liberalismo. Se gregos na bancarrota se desesperam com o modelo liberal e buscam algo para substituí-lo, imitar o chinês não significa muita coisa. Bom, e quanto ao islamismo radical? Ou o cristianismo fundamentalista, o judaísmo messiânico, o hinduísmo revivalista. Enquanto os chineses não sabem no que acreditar, fundamentalistas religiosos sabem muito bem. Mais de um século depois de Nietzsche declara morto. Parece que Deus está voltando, mas isso é uma miragem. Deus está morto. Só que livrar-se do corpo leva um tempinho.
O islamismo radical não representa uma ameaça séria ao pacote liberal, porque, apesar de todo o seu fervor, os fanáticos, na verdade, não compreendem o mundo do século XXI e não têm nada de relevante a dizer sobre os perigos novos e as oportunidades inéditas que as novas tecnologias estão criando à nossa volta. Religião e tecnologia estão sempre dançando um tango delicado. Uma leva a outra, uma depende da outra, e elas não podem se afastar muito. A tecnologia depende da religião, porque cada invenção tem muitas aplicações potenciais. E os engenheiros precisam de algum profeta que faça uma escolha crucial e aponte para o destino requerido. Assim, no século XIX, engenheiros inventaram locomotivas, rádios, motores de combustão interna. Mas, como demonstrou o século XX, pode-se usar essas mesmas ferramentas para criar sociedades fascistas, ditaduras comunistas e democracias liberais. Sem algumas convicções religiosas, as locomotivas não conseguem decidir para onde ir. Os fundamentalistas islâmicos podem repetir o mantra: o Islã é a resposta, o Islã é a resposta. Mas as religiões que perdem o contato com a realidade tecnológica do presente privam-se de capacidade até mesmo de entender a pergunta que está sendo feita. O que acontecerá com o mercado de trabalho quando a inteligência artificial suplantar humanos na maioria das tarefas cognitivas? Qual será o impacto? Vai por aí afora. Nossa Senhora, você acha que os mantras islâmicos estão pensando nisso? Você não vai a resposta a nenhuma dessas perguntas. Não vai achar nenhuma resposta. Perguntas no Corão, ou na lei da Sharia, nem na Bíblia, ou na Analectos, confucianos, porque ninguém no Oriente Médio, medieval, na China antiga, conhecia computadores, genética ou nanotecnologia. E foi lá que foi construído essas coisas. Até num certo sentido, a gente vai ter que começar a aprender isso também com a messiânica. A messiânica foi escrita até 1955, muita coisa foi criada. Várias coisas estão sendo citadas aqui, quer dizer, nanotecnologia, não me lembro, mas chama ter falado, não? Então, o islamismo radical pode prometer uma âncora de certeza no mundo de tempestades tecnológicas e econômicas, mas para navegar em meio à tempestade precisamos de um mapa e de um leme mais do que uma âncora. Portanto, o islamismo radical pode ser atraente para pessoas que nasceram e se criaram em seu seio, mas tem muito pouco de valioso a oferecer a jovens, por exemplo, espanhóis desempregados ou a chineses bilionários inquietos. Com efeito, centenas de milhões de pessoas podem, assim mesmo, continuar a acreditar no islamismo, no cristianismo ou no hinduísmo. Porém, números apenas não representam muita coisa na história. Já é difícil. Tocando o nosso telefone aqui. Bom, vamos continuar. Frequentemente, a história é modelada por pequenos grupos de inovadores que olham para frente e não por massas que olham para trás. Há 10 mil anos, as pessoas, em sua maioria, eram caçadores-coletores e apenas alguns pioneiros no Oriente Médio eram agricultores. Mas o futuro seria dos agricultores. Em 1850, mais de 90% dos humanos eram camponeses e nas pequenas aldeias ao longo do Ganges, né, do Nilo e do Yangtze, ninguém sabia nada sobre motores a vapores, ferrovias ou linhas telegráficas. Entretanto, o destino desses camponeses já foram selados em Manchester e em Birmingham por um grupo de engenheiros políticos e financistas que foram os líderes da Revolução Industrial. Motores a vapor, ferrovias e telégrafos transformaram a produção de alimentos têxteis, veículos e armas
conferindo às forças industriais uma vantagem decisiva sobre as sociedades agrícolas tradicionais. Mesmo quando a Revolução Industrial se espalhou pelo mundo e chegou ao Ganges, ao Nilo e ao Odisseia, a maioria das pessoas continuou a acreditar mais nos Vedas, na Bíblia, no Corão e nos Analectos do que nas máquinas a vapor. Não é verdade? O Papa Pio IX realizou uma série de reformas no dogma católico e estabeleceu um novo princípio da infalibilidade papal, infalível, segundo a qual o Papa nunca erra em questões de fé. Essa ideia de aspecto medieval só se tornou um dogma católico obrigatório em 1870, 11 anos depois do Charles Darwin ter publicado A Origem das Espécies. Uma vez pediram a Lenin que definisse o comunismo numa única frase. Ele falou: comunismo é o poder com conselhos de trabalhadores, mais a eletrificação do país inteiro. Conselho de trabalhadores e mais a eletrificação. Não pode haver comunismo sem eletricidade, sem ferrovias, sem rádio. Marx e seus seguidores compreenderam as novas realidades tecnológicas e as novas experiências humanas. Por isso, tinham resposta relevante aos novos problemas da sociedade industrial, assim como ideias originais sobre como se beneficiar dessas oportunidades. Os socialistas criaram uma admirável religião nova para um admirável mundo novo. Prometeram a salvação por meio da tecnologia e da economia, estabelecendo a primeira tecno-religião na história e mudaram os fundamentos do discurso ideológico. Antes de Marx, as pessoas se definiam e se dividiam de acordo com o modo como viam Deus, e não segundo os métodos de produção. Depois de Marx, as questões envolvendo tecnologia e estrutura econômica tornaram-se muito mais importantes e delimitantes do que discussões sobre a alma e o pós-vida. Na segunda metade do século XX, o gênero humano quase se destruiu numa discussão sobre métodos de produção. Até os mais ferrenhos críticos de Marx e de Lenin adotaram sua posição básica em relação à história e à sociedade. Começaram a pensar sobre tecnologia e produção muito mais cuidadosamente do que sobre Deus e o céu. Em meados do século XIX, poucas pessoas foram tão perceptivas quanto Marx. Por isso, só uns poucos países passaram por um processo rápido de industrialização. Foram esses países que conquistaram o mundo. As sociedades, em geral, não conseguiram compreender o que estava acontecendo. E, com isso, perderam o trem do progresso. A Índia de Dayananda e o Sudão de Mandi mantiveram-se muito mais preocupados com Deus do que com motores a vapor, motivo pelo qual foram ocupados e explorados pela Grã-Bretanha industrial. Foi apenas nos últimos poucos anos que a Índia conseguiu fazer significativo progresso ao fechar a brecha econômica e política que a separava da Grã-Bretanha. O Sudão ainda luta muito tempo atrás. No início do século XXI, o trem do progresso está novamente saindo da estação. Será provavelmente o último a deixar a estação, chamado Homo sapiens. Aqui no Brasil está cheio. Está sempre... O trem está partindo e a gente está sempre perdendo o bonde da história. Né? Os Homo sapiens daqui está lascado. Os que perderam esse trem jamais terão uma segunda oportunidade. Para conseguir um assento, você tem de entender a tecnologia do século XXI. Particularmente os poderes da biotecnologia e dos algoritmos de computação. Esses poderes são muito mais potentes do que o vapor e o telégrafo. Não serão usados apenas para produzir alimento, textos, veículos e armas, não. Os principais produtos do século XXI serão corpos, cérebros e mentes. E o abismo entre os que sabem operar a engenharia de corpos e cérebros e mentes e os que não sabem será muito maior do que aquele entre a Grã-Bretanha de Dix e o Sudão de Mandi. Na verdade, será maior do que a brecha entre os sapiens e os Neandertal. Nesses séculos que viajam no trem do progresso vão adquirir aptidões divinas de criação e destruição, enquanto os que ficarem para trás enfrentarão a extinção.
O Islã radical está numa posição muito pior do que o socialismo. Ainda não conseguiu se conciliar com a Revolução Industrial. Não é de admirar que tenha pouco de relevante a dizer sobre a engenharia genética e a inteligência artificial. O islamismo, o cristianismo e outras religiões tradicionais ainda são atores importantes no mundo, mas seu papel no presente é principalmente reativo, reagir. No passado era uma força criativa. O cristianismo, por exemplo, disseminou a ideia ainda hoje herética de que todos os humanos são iguais perante Deus e com isso mudou as estruturas políticas e hierarquias sociais e até mesmo as relações entre sexos. E em seu sermão da montanha, Jesus foi além, insistindo que os humildes, os oprimidos eram os favoritos de Deus. Assim, inverteu a pirâmide do poder e forneceu munição para gerações de revolucionários. Milhões de pessoas, inclusive muitos cientistas, continuam a usar a escritura religiosa como fonte de autoridade. Porém, esses textos não são mais fonte de criatividade. Concluindo aí com os 4 parágrafos. É por isso que as religiões tradicionais não oferecem uma alternativa real ao liberalismo. Suas escrituras nada têm a dizer sobre engenharia genética ou inteligência artificial. E a maioria dos sacerdotes cristãos, dos rabinos, dos muftis, não compreende as últimas descobertas na biologia e na ciência da computação. Porque, se você quer entender essas descobertas, não tem muita escolha, meus amigos. Precisa empregar seu tempo na leitura de artigos científicos, na realização de experimentos em laboratórios, em vez de memorizar e discutir textos antigos. Isso não quer dizer que o liberalismo pode descansar sobre os louros. De fato, ele ganhou as guerras humanistas de religião. Em 2016, não há uma alternativa viável, mas seu sucesso pode conter os sementes de sua ruína. Os triunfantes ideais liberais impelem o gênero humano a buscar a imortalidade, a felicidade, a divindade. Instigados pelas vontades infalíveis alegadas por clientes, eleitores, cientistas, engenheiros, dedicam cada vez mais energia a esses projetos liberais. Porém, o que os cientistas estão descobrindo, o que os engenheiros estão desenvolvendo, pode inadvertidamente expor tanto as falhas inerentes à visão liberal do mundo como a cegueira de seus clientes e eleitores. É isso aí. Quando a engenharia genética e a inteligência artificial revelarem todo o seu potencial, o liberalismo, a democracia e os livres mercados poderão tornar-se tão obsoletos quanto facas de pedras lascadas, fita cassete, o islamismo e o comunismo. Bom, encerrando mesmo. O ciclo de palestras do Homo Sapiens, Homo Deus, isso que nós estamos dando aqui, começou com a previsão de que no século XXI os humanos tentarão alcançar a imortalidade, a felicidade e a divindade. Essa previsão não é muito original ou de longo alcance. Ela simplesmente reflete os ideais tradicionais do humanismo liberal. Como o humanismo há muito tempo tem satisfeito a vida, as emoções, os desejos dos seres humanos, não há de ser surpresa que uma civilização humanista queira maximizar a duração da vida humana, a felicidade humana e o poder humano. Mas a terceira e última parte desse livro, desse ciclo de palestras, vai argumentar que a tentativa de realizar esse sonho humanista irá solapar suas fundações, ao desencadear novas tecnologias pós-humanistas. A crença humanista nos sentimentos nos habilitou a nos beneficiarmos dos frutos da aliança moderna sem pagar seu preço. Não precisamos de Deus que limite nosso poder e nos outorgue significado. As livres escolhas de clientes e eleitores nos provêm de todo o significado que requeremos. O que então acontecerá assim que nos dermos conta de que clientes e eleitores nunca fazem livres escolhas? Assim que dispusermos da tecnologia para calcular, projetar ou passarmos a perna em seus sentimentos. Se o universo inteiro está vinculado à experiência humana, o que acontecerá quando a experiência humana se tornar somente outro produto projetável, não diferente na essência de qualquer outro item no supermercado? Né? Então, nos preparamos
Nós vamos entrar na próxima vez, no próximo encontro. O Homo sapiens perde o controle. Pode os humanos continuar a conduzir o mundo ali e a lhe dar significado? Como a biotecnologia e a inteligência artificial ameaçam o humanismo? Quem poderá ser o herdeiro do gênero humano e que nova religião poderá substituir o humanismo? E aí, com 5 aulas sobre essa terceira parte, mais um fechamento, 6 aulas, 6 encontros. Nesses 6 encontros, se calcula o quê? 1 mês e meio, né? 1 mês e meio. Nós estamos aqui em abril, nos inícios de abril. Primeiro, para nós, primeira semana, né? Não sei se é a primeira, já teve uma outra, ali teve. E aí, só essa daqui, nós temos 4 encontros, nesse mês de abril, mais 2 em maio, a gente encerra. E aí eu vou falar para vocês, isso que eu fiz aqui sobre o homem, eu vou dizer para vocês o que eu pretendo fazer sobre as 18 áreas de conhecimento. Aí vocês vão ter uma ideia, isso aqui foi só um aperitivo. Aí, meu amigo, vai ser o seguinte: aquele que realmente quer transformar o mundo, né? Criar o paraíso na Terra, sem cultura não dá. Não tem jeito. Então vai ter que estudar as culturas. Não é só religião, não. É só um sobre 18. Então você já notou? A pessoa tem que estudar isso aí, essa cultura toda. Estou preparando aquele livro do Estou lendo sobre Deus, já está faltando só umas 70 páginas, por aí. Estou organizando, estou tirando coisas, estou fazendo de maneira que só dê assim em torno de 18 encontros, mais uma introdução, mais uma finalização, 20 encontros, quer dizer. Então, assim, 5 meses a gente dá. Entendeu? Então, se a gente começar, por exemplo, em maio, junho, se começar em junho, ó, junho, julho, agosto, setembro, outubro. A gente termina já o primeiro. Isso aí também, enquanto isso, aquela parte dos ensinamentos, as partes de ensinamentos são 36, né? Se não me engano, acho que eu falei da outra vez, são 10. Deve estar faltando aí 26 encontros, quer dizer. 26 já, se vê dividido por 4, já dá uns 7 meses. Né? É capaz de coincidir, dar continuidade a não só esse homem, mas começar com Deus, e aí fecha as duas coisas. Aí depois nós vamos começar. Bom, como sempre, eu estou disposto a responder questões. Quem tiver alguma pergunta para ser feita, alguma curiosidade. Então, sentiram que realmente agora vamos partir para o homem que está perdendo o controle. O homem sábio está perdendo o controle. Então, já atingiu o máximo dele, agora vai começar a declinar. Está percebendo o que é, cara? Aquele que separou lá do Nartendal, ganhou do Nartendal. Tempo, muitos atrás, fez essa coisa toda, olha só quanta coisa que produziu, um monte de coisa, não foi verdade? Só que agora, na era do dia, a gente vai ter que caminhar para o Homo Deus. Eu vou mostrar como esse Homo sapiens vai começar a declinar. Bom, acho que não tem ninguém fazendo pergunta. Agradeço. E na próxima vez semana que vem, a gente já vai falar mais sobre uma fonte dessas aí. Até o EMM ainda vai ser a Igreja Messiânica Mundial. E continuar aqui, começar com os sábios perdendo o controle. Até a próxima. Obrigado.